Então vamos fazer a leitura de Ruth capítulo 3, depois eu vou dar aqui uma pequena introdução e a gente vai entrar no texto. Fala assim o texto. Então Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, não buscaria eu descanso para ti, para que fiques bem? E agora não é Boaz, em cujas criadas tu estavas nosso parente? Eis que esta noite ele joirará a cevada na eira. Lava-te, portanto, e unge-te, e coloca sobre ti as tuas vestes, e desce até a eira, mas não te faças conhecida ao homem, até que tenhas terminado de comer e beber. E será que quando ele se deitar, tu marcarás o lugar onde ele se deitar, e entrarás e descobrirás os seus pés, e te deitarás, e ele dirá o que deves fazer. E ela lhe disse: tudo o que me disseres farei. E ela desceu até a eira e fez de acordo com tudo que sua sogra lhe havia ordenado. E quando Boaz já havia comido e bebido e o seu coração estava alegre, ele foi se deitar no fim da pilha de grãos. E ela chegou delicadamente, descobriu os seus pés e se deitou. E sucedeu que, à meia-noite, o homem ficou temeroso e se virou. E eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. E ele disse: quem és tu? E ela respondeu: eu sou Ruth, tua criada. Estende, pois, a tua aba sobre a tua criada, porque tu me és um parente próximo. E ele disse: bendita sejas tu do Senhor, minha filha, pois demonstraste mais benevolência no final do que no começo, porquanto não seguiste os moços, quer pobres ou ricos. E agora, minha filha, não temas, farei contigo tudo o que requeres, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és uma mulher virtuosa. E eis que é verdade que sou de ti um parente próximo, embora haja um parente ainda mais próximo do que eu. Espera esta noite, e será que pela manhã, se ele cumprir diante de ti a parte de um parente, bem, que faça da parte de um parente. Mas se não fizer a parte de um parente para contigo, então eu farei a parte de um parente para contigo. Como vive o Senhor, deita-te até o amanhecer. E ela se deitou aos seus pés até amanhã. E ela se levantou antes que pudesse conhecer o outro. E ele disse: que não saiba que uma mulher entrou na eira. Disse também ele: traz o véu que tens sobre ti e segura-o. E quando ela o segurou, ele mediu 6 medidas de cevada e lhe pôs em cima. E ela foi para a cidade. E quando ela veio para a sua sogra, ela disse: quem és tu, minha filha? E ela lhe contou tudo o que o homem havia feito por ela. E ela disse: estas 6 medidas de cevada ele me deu, pois me disse: não vás vazia até a tua sogra. Então ela disse: assenta-te e aquieta-te, minha filha, até que saibas como a questão recairá, pois o homem não terá repouso até que tenha terminado com isto hoje. Amém? Queridos, nós vimos no culto passado, quando fizemos a exposição do capítulo 2, do verso 18 a 23, que Ruth, a Moabita, ela havia ido colher no campo de Boaz. Boaz era um homem rico e poderoso. Esse homem tinha um campo, e nesse campo estava tendo a colheita da cevada. Ela chega então como uma estrangeira, como uma viúva, e ela agora vai usufruir da parte do Senhor, ou da parte da lei que Deus havia deixado, que era a lei da respiga. Essa mulher então entra nesse campo e encontra graça aos olhos de Boaz. E a gente viu no culto passado que Boaz trata ela com muita benignidade, faz com que ela agora receba mais do que aquilo que a lei de Moisés previa. A lei de Moisés dizia que tinha que deixar os cantos e deixar aquilo que caísse no chão para a viúva e para a estrangeira. Porém Boaz ordena que eles deixassem também aquilo que estava no meio e deixassem cair coisas no chão para que ela pudesse colher. Ela faz então uma colheita abundante, volta agora para sua casa até a cidade, chega na cidade, encontra a sua sogra, Noemi, e quando encontra a sua sogra, ela fala para sua sogra o local onde ela havia colhido a cevada. Sua sogra então ela recebe aquela notícia muito bem, porque Boaz era um parente chegado de Noemi. Ele era um dos parentes de Elimeleque, o marido de Noemi que havia falecido. E essa lei de Israel então dava agora essa possibilidade de que esse homem se tornasse um resgatador para Ruth. Esse resgatador, ele tinha o papel de resgatar as propriedades da família, e estava também ligado à lei do levirato, de se casar com a mulher do falecido para que pudesse ser dada a descendência. Nós vimos então no culto passado que o coração de Noemi muda com essa boa nova que ela recebe. Noemi até ali era uma mulher amargurada, uma mulher que estava ali vivendo de maneira muito triste por causa de todo o infortúnio que havia cometido sua casa, sua família.
Mas quando ela recebe essa notícia vinda agora de Ruth, o coração dela muda, ela se alegra, ela fica uma mulher agora diferente, ela volta a ser Noemi, que significa doce, né? Enquanto antes ela tinha se dito que o nome dela deveria ser Mara, que significa amarga, ela volta a ser Noemi. E agora no capítulo 3, então nós vamos ver agora Noemi dando instruções para Ruth, para que Ruth possa ser beneficiada pela lei desse parente chegado, essa lei do resgatador, ok? E aqui no verso 1 a gente já vai ver a atitude de Noemi completamente diferente a tudo que ela tinha vivido nos capítulos anteriores. Então o verso 1 vai falar assim: minha filha, não é eu de buscar descanso para ti, para que fiques bem? Então até aqui nós vimos que Noemi era uma mulher que estava apenas centrada na sua própria dor. Ela estava centrada no seu próprio sofrimento. Nós vimos que Noemi tinha sido até uma mulher injusta. Ela tinha dito que ela havia voltado vazia, quando na verdade Deus havia dado para ela Ruth, sua nora, e essa nora tinha sido fiel a ela, feito um voto de fidelidade a ela, estava com ela, era companheira dela, ela não estava sozinha. Mas na ótica dela, na visão dela, por causa da dor e do sofrimento, ela achava que estava sozinha. Então ela era uma mulher que ela tinha se tornado injusta, amarga. Essa mulher estava completamente adoecida emocionalmente. Mas aí, com a chegada da boa nova de que Boaz havia recebido Ruth no campo, o coração dela muda, ela passa a experimentar Deus, ela passa a esperançar em Deus. E aqui no verso 1 do capítulo 3 nós vamos ver agora Noemi fazendo um movimento no qual ela sai dela mesma e se move em direção ao outro. Ela faz o primeiro ato altruísta que nós vamos ver aqui no livro de Ruth. Ela fala: minha filha, não é eu de buscar descanso para ti, para que fiques bem? Porque até aqui Ruth estava querendo cuidar de Noemi. Até aqui Ruth estava interessada em Noemi, havia feito um voto de fidelidade, havia dito que cuidaria dela. Mas agora que Noemi vê que Boaz pode ser um resgatador para Ruth, Noemi muda o coração e ela fala o seguinte: eu agora é que vou começar a buscar descanso para você, minha filha. Chamando então agora Ruth ali de sua filha: eu vou buscar descanso para ti. E aqui a gente vê o primeiro fruto que o Evangelho traz na vida de uma pessoa. Lembremos que no culto retrasado, que foi o culto que nós pusemos no capítulo 2, do versos 8 ao 23, nós mostramos como essa chegada de Noemi trazendo aquele fruto fazia uma alusão ao Evangelho. Ela está levando uma boa nova, ela está levando a boa notícia aqui para Noemi. E Noemi agora, ao receber a boa notícia e ser sarada na sua alma, ela começa agora a sair de si, abandonar a sua dor, abandonar o seu sofrimento e fazer um movimento em direção ao próximo. Ela começa a olhar agora para Ruth, ela começa a olhar para aquela que está ao seu redor, ela começa a sair da sua própria dor e do seu próprio sofrimento. Isso é um fruto do Evangelho. O Evangelho, ele traz um fruto no qual nós paramos de nos preocupar apenas com as nossas necessidades, apenas com as nossas dores, apenas com os nossos sofrimentos, e nós passamos agora a nos interessar também no próximo. Nós começamos a olhar para aqueles que estão ao nosso redor. Eu tendo a enxergar ou pensar que muitas pessoas sofrem demasiadamente porque ficam centradas na sua própria dor. Pessoas que ficam centradas no seu próprio mundo, olhando apenas para a sua própria circunstância, elas tendem a sofrer demasiadamente, elas sofrem demais. Agora, quando nós começamos a sair de nós e olhar para o próximo e perceber que ao nosso redor existem também pessoas com outras necessidades, a gente começa a se libertar um pouco do fardo da dor que a gente carregava. É isso que está acontecendo aqui com Noemi. Noemi, ela está saindo de si mesma, saindo do seu casulo e está se movendo em direção ao próximo, amém? Isso é algo que o Evangelho nos ordena. O Evangelho nos ordena não cuidar apenas de nós mesmos, não cuidar apenas de nossas próprias vidas, mas também nos dedicarmos ao próximo. A Bíblia ela fala que nós devemos considerar o próximo mais importante do que nós mesmos. Muitas vezes as nossas falências nos relacionamentos se dão porque nós nos colocamos em primeiro lugar ao invés de colocar o outro em primeiro lugar. E aí os nossos relacionamentos eles começam a falir, eles começam a ter problemas, porque nós ficamos centrados em nós, porque estamos centrados em nós, esperamos que o outro faça para nós,
Quando o outro não faz para nós, nós ficamos frustrados porque ele não fez para nós e nós nunca nos movemos em direção ao próximo. Então é isso que está acontecendo aqui com Noemi. Noemi, ela está olhando e ela está dizendo: minha filha, eu vou buscar o bem para ti, eu vou buscar descanso para ti. Isso é uma coisa bela que está acontecendo aqui. Noemi saiu do seu próprio casulo, saiu da sua própria dor, parou de olhar para o seu próprio sofrimento, parou de declarar que a vida era muito dura para ela e começa a olhar agora para o próximo, amém? E aí, o que acontece no verso 2 ao verso 4? Noemi aqui, ela vai assumir o papel de uma discipuladora. Olha só, verso 2 ao verso 4 fala assim, ó: e agora não é Boaz, em cujas criadas tu estavas, nosso parente? Eis que essa noite ele joelhará a cevada na eira. Lava-te, portanto, e unge-te, e coloca sobre ti as tuas vestes, e desce até a eira, mas não te faças conhecido ao homem, até que tenha terminado de comer e beber. E será que quando ele se deitar, tu marcarás o lugar onde ele se deitar, e entrarás e descobrirás os seus pés, e te deitarás, e ele dirá o que se deves fazer. Então, aqui do verso 2 ao verso 4, Noemi começa a assumir um papel de uma discipuladora agora para Ruth. Ela olha para Ruth e ela fala: Ruth, a notícia é maravilhosa, você não está entendendo. Boaz é nosso parente chegado, ele pode ser nosso resgatador. A sorte está mudando para nós, Ruth. Eu vou te instruir no que tu deves fazer. Por quê? Porque Ruth era uma moabita. Ruth não conhecia os costumes de Israel. Ruth não conhecia a lei de Deus como Noemi conhecia. Não conhecia o que a lei prescrevia, o que a lei ensinava. Então Ruth, agora como uma moabita habitando dentro de Israel, ela precisava de uma israelita para ensiná-la no caminho que ela deveria andar, como ela deveria se portar para que ela pudesse usufruir dos benefícios que o Deus de Israel tinha para ela. Então é isso que está acontecendo aqui. Agora Ruth, ela começa a ser instruída por Noemi. Noemi olha para ela e fala o seguinte: minha filha, esse Boaz é nosso parente chegado, ele pode ser teu resgatador. Essa noite ele vai colher, ele vai fazer ali o trabalho na eira. Então você se veste, se arrume e vai ter com ele, para que a gente possa ver essa circunstância andando, para que a gente possa ver a coisa saindo do lugar. A gente já recebeu a boa nova, Boaz te recebeu no campo, ele te deu uma colheita abundante, ele se mostrou favorável a ti. Tudo indica que ele quer teu bem, tudo indica que ele quer te tratar bem. Então vamos agir agora de um modo intencional para que Boaz te receba. E ela ensina aqui Ruth, ela começa a ensinar Ruth: você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você tem que se vestir, você tem que fazer isso, para que Ruth agora possa desfrutar do benefício que a lei de Deus dava para ela. E aqui fica uma outra aplicação para nós. Nós que somos cristãos, precisamos acolher os novos convertidos e precisamos ensiná-los no caminho que eles devem andar. As pessoas, quando elas chegam na igreja sem o conhecimento da lei de Deus, sem o conhecimento dos mandamentos, sem o conhecimento das promessas, sem o conhecimento de como se portar na igreja, de como se portar no povo de Deus. E agora então Noemi está fazendo esse papel de, ao acolher Ruth, ensinar Ruth como ela deveria se portar em Israel. Do mesmo modo, a gente como igreja precisa acolher novos convertidos e ensiná-los a caminharem no caminho do Senhor, né? E no verso 5 então a gente vai ver que Ruth se submete. Olha só: tudo quanto me disseres eu farei. Aqui Ruth se coloca na posição de uma mulher que está sendo ensinada. Gente, agora eu vou falar como pastor e como um discipulador. Como é difícil encontrar gente com um coração voluntário assim. Gente que quer aprender. Gente que diz assim: não, tu conhece o que tu está falando, tu entende o que tu está falando, tu sabes o que tu está falando, então eu agora vou me submeter àquilo que você está falando, porque eu entendo que você tem um conhecimento maior do que o meu. Ruth aqui, ela está fazendo o papel de uma aprendiz. Ela está dizendo: não, tudo que tu me disseres, eu farei. E aqui fica uma aplicação para a gente. O discipulado, ele não depende apenas de ter uma pessoa que ensina, ele depende também de ter pessoas que aprendam. O discipulado, para ele funcionar, não basta ter uma pessoa cheia de boa vontade de ensinar, tem que ter gente com boa vontade de aprender. É assim que funciona o discipulado. Para que possa acontecer o discipulado de maneira correta, é necessário que isso ocorra. E Ruth aqui se coloca então nessa posição. E o que a gente vai ver agora do verso 6 ao verso 13 é Ruth indo agora de maneira intencional buscar aquilo que a lei de Deus lhe dava como
direito, ok? Então, até aqui, gente, Ruth já tinha recebido muita graça vinda da parte de Boaz e da parte do Senhor, obviamente. Ruth tinha chegado como uma estrangeira numa terra na qual os povos eram inimigos, havia sido acolhida nessa terra, ela havia ido para um campo, ela havia encontrado proteção no campo, porque Boaz tinha dado ordem para ninguém lhe tocasse, havia encontrado provisão no campo, Boaz tinha dito que ela poderia comer junto com os seus servos e com suas servas, ela havia encontrado graça e misericórdia naquele local. Porém, a lei de Deus dava para ela condições de alcançar mais do que aquilo que ela já tinha alcançado. A lei de Deus dava para ela a condição de sair da mesa dos servos e das servas e ir habitar dentro da casa de Boaz. Boaz, como um parente próximo, como um remidor, ele poderia se tornar para Ruth um marido. Ele poderia se tornar para ela um esposo. Então a condição de Ruth poderia melhorar ainda em relação àquilo que ela já estava vivendo. Ela poderia sair do campo e ir para a casa de Boaz. Ela poderia parar de fazer a colheita daquilo que Boaz deixava cair e poderia começar a ser participante ou dona de tudo aquilo que Boaz pertencia. Então Ruth aqui tem uma promessa e ela agora vai atrás daquilo que a lei de Deus ela dava para ela como direito. E aqui, gente, a gente tem uma aplicação muito forte para a nossa vida, porque apesar de Ruth ela ter sido uma estrangeira indigna, ela era uma estrangeira indigna aos olhos da cultura israelita, a lei de Deus dava para ela direitos para se tornar participante da mesa de Boaz. Então a lei de Deus dava para ela esse direito, se tornar participante da mesa de Boaz, apesar de ser uma estrangeira indigna. E assim é o evangelho para nós, gente. O evangelho para nós, ele tem a mesma promessa. Apesar de nós sermos pecadores indignos, porque todos nós somos pecadores indignos, nenhum de nós tem mérito, nenhum de nós tem merecimento, todos nós pecamos, estávamos destituídos da glória de Deus, mas apesar de nós sermos pecadores indignos, a Bíblia, ela dá para nós o direito de, pela fé, sermos adotados por Deus e sermos pertencentes à sua família. Abre comigo João capítulo 1, verso 12, por favor. Fala assim: mas os muitos que o receberam, a eles deu o poder. Essa palavra poder em algumas traduções ela é também a palavra direito. Deu-lhes o poder ou o direito de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Então olha que interessante isso aqui. Ruth, a moabita, a estrangeira indigna, já havia sido acolhida com graça, mas ela estava no campo. Ela estava trabalhando com os servos e com as servas. A lei de Deus dava para ela um direito de se tornar mais do que uma mulher trabalhando no campo com os servos e com as servas. A lei de Deus dava para ela o direito dela entrar à casa de Boaz e agora participar de tudo que Boaz tinha. E é a mesma coisa para nós no Evangelho, é a mesma aplicação para nós no Evangelho. O direito aqui não é um direito porque nós alcançamos esse direito, porque nós fizemos alguma coisa para receber esse direito. É um direito dado pela graça. Porque esse direito que Ruth tinha também era dado pela graça. Era um direito prescrito na lei de Moisés, não tinha nada a ver com Ruth. Ruth não tinha feito nada para alcançar esse direito. Esse direito havia alcançado Ruth. É aquilo que o apóstolo Paulo fala: eu corro para alcançar aquilo pelo qual eu fui alcançado. Então esse direito havia alcançado Ruth. Ruth, agora bem instruída por Noemi, sua nora, ela vai atrás desse direito, ela vai buscar esse direito. Por quê? Porque ela queria participar da casa e não apenas do campo. Ela queria não apenas ser alguém que come das migalhas que caem da mesa do seu Senhor, mas ela queria se assentar na mesa do seu Senhor, algo que Jesus vai ministrar a uma gentia. Abre comigo Mateus capítulo 15, verso 21 e 28. Fala assim o texto: e partindo Jesus dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, ela era uma mulher gentílica, uma mulher que não era israelita, vindo daquelas regiões, gritou para ele, dizendo: tenha misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi, minha filha está severamente atormentada por um demônio. Então essa mulher, ela chega agora diante de Jesus com uma petição.
E ela reconhece Jesus como filho de Davi, ela tem uma confissão de fé positiva, ela tem uma fé verdadeira, ela sabe quem Cristo é. Tu és o filho de Davi, tu és o rei de Israel, tu és o descendente de Davi. E aí ela apresenta para Jesus uma causa. Essa causa é apresentada: eu tenho uma filha endemoniada, minha filha está com um demônio, eu preciso da tua ajuda, filho de Davi. E aí vem Jesus e fala o seguinte: mas ele não lhe respondeu uma palavra. Jesus não falou para ela nada, Jesus continuou andando. A mulher veio até Jesus, apresentou a causa para Jesus e Jesus não responde, ele continua andando. E vindo a ele os seus discípulos pediram-lhe dizendo: manda embora, porque está gritando atrás de nós. Então, só para vocês verem como era a relação dos judeus com os gentios, tá? Os discípulos estão olhando, estão dizendo: manda embora, essa mulher está vindo gritando atrás de nós, é uma gentia, não é israelita. E aí o texto fala assim: mas ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele olha agora para essa mulher e ele fala para ela o seguinte: ei, mulher, eu não vim para vocês nesse momento, eu vim para a casa de Israel. Eu fui enviado para a casa de Israel, não para os gentios, não para vocês. Então Jesus corta essa mulher aqui, ele corta essa mulher, ele está dizendo: não vou atender tua causa porque eu vim para os judeus. E aí o texto continua, verso 25: então veio ela adorando e disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cães. Então Jesus aqui está agora respondendo para ela e dizendo para ela o seguinte: ei, eu não vou tirar a comida dos filhos que se sentam na mesa para dar comida para os cães que ficam ao redor da mesa. Não vou tirar a comida dos filhos, os israelitas, para quem ele havia vindo, para dar para os cães, os gentios aqui, né? E aí o texto continua dizendo o seguinte: e ela disse: verdade, Senhor, ainda assim os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E o texto continua, verso 28: então respondendo Jesus disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto assim como tu desejas. E a sua filha ficou sã naquela hora. Então olha que interessante isso aqui. Essa mulher gentílica olha para Jesus e fala: é verdade, Senhor, eu sei que tu vieste para os judeus, que tu não vieste para nós os gentios. Depois o evangelho se expandiria para os gentios, né? Mas naquele momento ele havia vindo para a casa de Israel justamente para trazer ali o juízo que viria sobre os judeus, né? Ele é o profeta que é enviado, e a sua rejeição então culmina agora na quebra do pacto, e a antiga aliança então é desfeita para que a nova aliança seja feita. Jesus é esse último profeta enviado à casa de Israel para que seja rejeitado. Os apóstolos, na verdade, são esses últimos profetas, né? Só que essa mulher, ela olha, ela fala o seguinte: ei, Senhor, eu sei que tu vieste para os judeus e não para nós, os gentios, mas os cães comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Essa era a condição de Ruth até aqui. Ruth até aqui ainda estava comendo das migalhas que caíam da mesa de Boaz. Por quê? Porque Boaz havia ordenado: deixa cair as espigas para que ela colha. Era gracioso? Era muita coisa que ela estava recebendo? Era. Mas ainda eram as migalhas que caíam da mesa de Boaz. Não era a plenitude do que ela poderia alcançar. Ela poderia alcançar a mesa de Boaz, ela poderia se sentar na mesa de Boaz, ela poderia não mais comer apenas a migalha que caía da mesa de Boaz, mas ela poderia ser participante de todo o campo de Boaz. Então Ruth, agora bem instruída por Noemi, ela vai buscar isso. E a gente precisa entender que no evangelho, gente, nós temos promessas para a nossa vida, para que sejamos filhos de Deus, para que não vivamos apenas no campo como servos ou como servas, mas para que vivamos com Deus como seus filhos, desfrutando daquilo que o Senhor é dono, desfrutando daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. A gente vai ver um episódio no evangelho também, nos evangelhos, que é o caso do filho pródigo, né? Nós temos a história do filho pródigo. Na história do filho pródigo a gente vai ter ali dois irmãos, eles têm o mesmo pai, né? E esses irmãos agora eles são diferentes ali em seu modo de conduzir a vida. Um irmão, ele quer gastar toda a herança que ele tem do pai com bebida, com festa, ele quer gastar tudo, e ele então sai da casa do pai. O texto fala que ele sai da casa do pai, ele gasta toda a sua herança, e ao estar então depois empobrecido ali, endividado, ele está tendo que comer da comida dos porcos. Ele se lembra que na casa do seu pai os servos comiam melhor do que ele estava comendo. Olha que legal as pontes, né? Porque na casa de Boaz os servos também comiam bem, né? Então ele se lembra
que os servos agora comiam melhor do que aquilo que ele estava comendo. E ele resolve voltar para casa dizendo que ele não era digno nem sequer de ser servo do pai. Ele, não, eu vou voltar para ser um servo do meu pai. É a mesma coisa que Ruth aqui no começo. Ruth, no capítulo 2, ela fala, eu não sou nem sequer das tuas criadas. Eu sou menor do que as tuas criadas, Ruth tinha dito, né? E aí o pai recebe ele, vocês conhecem a história, o pai então mata um novilho cevado, faz uma festa, coloca anel no dedo, recebe ele como um filho na casa. Só que aí vem o irmão mais velho. Qual que é a atitude do irmão mais velho? O irmão mais velho fica com ciúme. O irmão mais velho agora olha para aquela circunstância e ele fala, pô pai, eu estou aqui há tantos anos que eu tenho te servido e tu nunca me desse um novilho cevado para me matar para meus amigos, cara. E aí o pai fala uma coisa muito interessante para ele, ele fala, filho, tu está na minha casa há tanto tempo, tudo que é meu é teu. Por que tu está me pedindo um novilho cevado se era só tu ir lá e matar o novilho? O novilho pertence à nossa casa, você é parte da minha família, você é parte daquilo que eu possuo, a casa é tua. Por que tu precisa de autorização para matar um novilho cevado? A gente matou ele porque o teu irmão estava perdido e reviveu, ele estava morto e ele foi encontrado. Então nós estamos fazendo festa por causa da vida do teu irmão, mas tu já tinha esse direito, e é esse direito que Ruth está indo buscar. Ruth agora entendeu que Deus tinha para ela ali essa proposta por meio da lei de Deus. E nós, gente, precisamos viver de acordo com aquilo que a Bíblia prescreve para nós. Nós somos indignos? Somos. Mas nós somos amados por Deus. Nós fazemos parte da família de Deus. E não devemos nos portar como trabalhadores apenas no campo. Trabalhamos no campo? Sim. Nós trabalhamos no campo do nosso Senhor. Trabalharemos até o dia da volta do nosso Senhor. Mas nós não somos apenas trabalhadores no campo. Nós pertencemos à casa do nosso Senhor. Nós nos assentamos à mesa do nosso Senhor. É o mesmo caso de Mefibosete, aquele aleijado que é recebido na mesa de Davi para agora participar da família de Davi. Então é isso que Ruth está compreendendo. Existe uma promessa para mim, e eu vou me portar de acordo com essa promessa. Eu vou me portar de acordo com essa promessa. E aí o que vai acontecer? Do verso 6 ao verso 10, Ruth vai de maneira intencional agora buscar o seu Redentor. Ela vai agora de maneira intencional buscar o seu Redentor. O verso 6 ao verso 10 fala para nós que ela vai se lavar, ela vai se ungir, ela vai trocar suas vestes e ela vai partir dali então agora e se deitar aos pés de Boaz. Isso aqui é uma aplicação para a gente. Ruth é para nós um exemplo aqui. Como que você tem buscado o teu Redentor? Como que tu tens buscado o teu Redentor? Porque o teu Redentor, ele tem para ti promessas, o teu Redentor, ele tem para ti benefícios. O teu Redentor, ele é suficiente em si mesmo? Sim, ele é suficiente em si mesmo. Mas o teu Redentor, ele tem para ti coisas maiores, digamos assim, do que aquilo que você está vivendo hoje. A intimidade que você pode alcançar com ele, a participação da mesa que você pode alcançar com ele, a vida que você pode desfrutar com ele, é muito maior do que a vida do trabalhador no campo. E nós precisamos aprender a buscar intencionalmente o nosso Redentor. Nós precisamos aprender com Ruth aqui. Ruth, ela se lava, primeiro ela vai lá e ela toma um banho para ir encontrar Boaz. Obviamente que não dá para a gente ficar alegorizando o texto de maneira completa, mas não tem como não fazer uma alusão com Ruth preocupada ali com o modo como ela estaria diante do seu Redentor. E você se preocupa com o modo como você se apresenta diante de Jesus? Você se preocupa com a tua vida de santidade? Você se preocupa em estar lavado para que você possa aparecer diante de Cristo? É óbvio que quem te lava é o próprio sangue de Cristo. Quem te lava é o próprio Cristo. Mas você se preocupa em estar se despindo de seus pecados para ir diante do teu Redentor? O texto fala que ela se unge. Se ungir é se perfumar. O óleo era utilizado para se perfumar naqueles tempos. Então ela se unge, ela se perfuma. Ela vai agora diante do seu Redentor perfumada. Ela também troca suas vestes. Ela coloca vestes ali que muitos comentaristas vão dizer que eram vestes de núpcias. Muitos comentaristas entendem que ela se mantém escondida até que Boaz deite, porque a vestimenta que ela estava era a vestimenta de uma noiva. Então ela não poderia ser vista andando no campo com a vestimenta de uma noiva.
Então ela fica ali oculta até o momento que Boaz se deita. E quando Boaz se deita, ela então agora perfumada, ungida, com as suas vestes trocadas, ela vai até onde Boaz se deita e ela vai aos pés de Boaz. Aqui não tem nada de conotação sexual, ela não tem nenhuma relação com ele nesse sentido. Ela apenas se deita aos pés de Boaz. E ela mostra intencionalmente o que ela queria com Boaz. Ela queria ser sua noiva. Era isso que ela está falando. Eu quero, Boaz, casar contigo. Boaz, eu quero ter um relacionamento íntimo contigo. Eu quero poder desfrutar da vida contigo. Ela se apresenta para o seu Redentor aqui. E aqui fica a aplicação para nós. Nós nos apresentamos diante do nosso Redentor. Nós pedimos ao nosso Redentor. Gente, tem tanta gente que fala para mim assim: pastor, eu não peço nada, eu só agradeço. Quem já ouviu alguém falar isso aí? Me desculpe a expressão, mas você é burro, cara. Tu é burro. Porque Ele é o teu Redentor, cara. Ele é o teu Redentor. Ele tem para ti promessas, Ele tem palavras de vida, cara. Ele tem coisas que Ele pode derramar sobre as nossas vidas. A Bíblia fala que Ele derrama sobre nós bênçãos espirituais. A Bíblia fala que Ele derrama sobre nós as suas bênçãos. Ele derrama sobre nós a tua presença. E aí você quer? Não, eu só agradeço. Eu agradeço porque eu colhi aqui agora umas espigas. Mas Ele está te chamando para ir para a mesa. Ele não quer só que tu fique colhendo espiga no campo. Ele quer que tu desfrute da mesa. Ele quer que tu participe das promessas. E o texto fala que é isso que acontece. Ela vai então e ela se coloca aos seus pés. Ela está pedindo, basicamente o que ela está falando é: estende sobre mim a tua capa, Boaz. Estende sobre mim a tua capa. Coloca a tua capa sobre mim. Casa comigo, Boaz. É isso que ela está falando para ele. E o texto vai falar para nós, do verso 10 ao verso 11, que Boaz, ele reconhece esse movimento dela, né? E ele fala que nesse movimento dela, ela havia sido uma mulher virtuosa, porque ela não apenas havia buscado Boaz, mas ela havia também rejeitado os outros homens. Ela havia rejeitado os homens jovens, quer ricos, quer pobres. É isso que Boaz está falando aqui. Gente, só para vocês entenderem, Ruth poderia ter casado com outro homem. Ruth não precisava casar com Boaz. Tinha um monte de homem em Israel. Ruth provavelmente era uma mulher bonita, era uma mulher nova, uma mulher virtuosa, como Boaz está falando aqui. Você acha que não ia aparecer outro homem querendo casar com Ruth? É óbvio que ia aparecer. Mas a atitude de Ruth não é apenas escolher Boaz, mas é também rejeitar os outros homens. E aqui fica uma aplicação para nós também. A nossa atitude não é apenas escolher a Cristo. A nossa atitude é rejeitar os ídolos. Nós precisamos rejeitar os ídolos, precisamos rejeitar os falsos deuses, precisamos rejeitar aqueles que são concorrentes do nosso Senhor. É isso que Boaz está falando aqui: tu escolhesse a mim, tu fosse mais virtuosa, mais sábia agora, se mostrasse mais sábia agora do que antes, porque tu não foste atrás dos jovens, quer ricos, quer pobres. Ruth poderia ter se dado viver na gandaia. Não, eu vou atrás de uns jovens aí, vou pegar um novinho, né? Vou para aí, vou dar um rolê, vou arrumar um cara, esse cara aí às vezes vai ter recurso, vai me manter, vai pagar minhas contas. Mas não, ela vai atrás do Redentor, ela vai atrás daquele que a lei de Deus prescrevia, vai atrás daquilo que a palavra de Deus dava de direito para ela. E ela então agora vai buscar esse homem. E esse homem reconhece então a virtude dessa mulher. O texto vai falar do verso 10 ao verso 13, que Boaz olha para ela e diz: tu és uma mulher virtuosa. E elogia a fidelidade daquela mulher, e ele se dispõe agora a agir em prol de cumprir aquilo que ela estava lhe propondo. Ele vai apresentar ainda do verso 10 ao verso 13 que havia possibilidade de que um outro resgatador mais próximo pudesse resgatá-la. Então ele precisa resolver essa pendência. Isso vai acontecer no capítulo 4, quando a gente vai trabalhar ali na semana que vem. Ele precisa resolver essa pendência. Mas ele fala: aquilo que tu está me pedindo eu vou te fazer, eu só preciso ir atrás porque tem um outro cara aí que pode ser o teu parente resgatador. Se esse cara não fizer o papel dele, pode deixar que eu vou fazer o papel contigo. Então a gente vê daqui para frente agora Boaz indo e agindo em favor dela. Isso aqui também, gente, faz uma alusão clara com o Evangelho, porque a Bíblia ela fala para nós que quando nós buscamos a Deus, Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. A palavra galardoador, ela significa literalmente presenteador. Então aqueles que buscam a Deus recebem galardões,
presentes do próprio Deus. Deus se faz galardoador daqueles que o buscam. Deus presenteia aqueles que buscam a sua presença. Então, quando a gente olha para tudo isso, não tem como a gente não fazer essas alusões em relação ao Evangelho. E eu penso que de maneira muito clara, muito específica aqui para nós, aqui nessa manhã, o que o Espírito de Deus fala para a igreja é que nós precisamos viver de acordo com aquilo que nós somos chamados para viver. Nós precisamos viver de acordo com aquilo que a fé dá para nós de direito. Se a fé dá o direito de sermos seus filhos, sejamos seus filhos. Se a fé nos dá esse direito, não por mérito, mais uma vez, não por mérito. O direito não é por mérito, o direito é por graça. Mas se a fé nos dá o direito de sermos filhos, sejamos seus filhos. Por que agora ter essa ânsia de meritocracia, de fazer, não, porque eu não mereço, então eu não quero, porque... Não, viva de acordo com as promessas, cara. Viva de acordo com aquilo que o Evangelho te proporciona. Se Deus está querendo te dar por graça, receba por graça aquilo que Ele tem para te dar por graça. Receba isso, não viva agora rejeitando as bênçãos de Deus porque você se acha indigno. Não, mas eu sou indigno, eu não sou merecedor, eu sou um estrangeiro, eu sou uma moabita. Já pensou? Ela podia olhar, ela podia dizer, não, eu sou uma moabita, vou ficar só lá no campo, vou ficar lá trabalhando, para mim tá bom. Para mim tá bom viver como uma moabita, uma estrangeira lá no campo trabalhando. Não, mas ela tinha direitos a mais do que aquilo. E nós precisamos aprender a não ser um irmão mais velho dentro da casa do pai, gente. A gente não pode ser o irmão mais velho dentro da casa do pai, vivendo no Evangelho, participando do Evangelho, e ficar sem entender que tudo aquilo que é dele é nosso. É isso que o pai fala para ele, né? Filho, tudo que é meu é teu, por que tu não foi lá e pegou? É isso que ia acontecer com Ruth também. Aquilo que era de Boaz se tornaria também de Ruth, porque ela casaria com ele, seria dela. As servas que ela tinha sentado na mesa para comer seriam agora suas servas. Então a gente precisa viver de acordo com o Evangelho, gente. A gente precisa viver de acordo com as promessas, a gente precisa viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus ela dá para nós de direitos. E Deus nos deu o direito de sermos os seus filhos. Mais uma vez, esse direito não é meritocrático, não é um direito que eu fiz para conquistar, é uma graça que Deus derrama, é o poder de sermos seus filhos. A palavra grega ali é exousia, a palavra exousia é literalmente poder. Então Ele nos deu o poder de sermos os seus filhos, e precisamos agora viver de acordo com essa realidade. Precisamos aprender com Ruth a buscar intencionalmente o nosso Redentor. E aqui fica então algumas aplicações finais aqui. Você tem se lavado, você tem se ungido, você tem trocado suas vestes, você tem buscado os pés do teu Redentor, você tem vivido de acordo com essa promessa, você tem amado o teu Senhor, você ama o teu Senhor, você busca o seu Senhor, você olha para a lei de Deus, olha para os mandamentos de Deus, olha para aquilo que é Deus, que a lei de Deus coloca para nós, e você vive de acordo com esses mandamentos, de acordo com essa lei, de acordo com as prescrições dela. Você compreende as promessas da Bíblia, assim como também os deveres da Bíblia. Você compreende essas realidades, porque são realidades que precisam ser compreendidas por nós, para que a gente possa desfrutar de uma intimidade com Deus, e para que a gente possa viver uma vida viva espiritualmente falando. Não apenas uma vida no campo como um servo ou como uma serva, mas uma vida na casa como um filho e como uma filha. Amém, gente? Que a gente possa guardar essa verdade e que a gente possa levar essa verdade para aplicar ela na nossa vida. E como pastor aqui, o meu desejo nessa manhã é que você saia daqui encorajado a buscar o teu Redentor, encorajado a buscar aquilo que a Bíblia prescreve para ti de promessas. Nós precisamos olhar para a Bíblia e viver de acordo com aquilo que ela estabelece para nós. Eu tenho falado muito aqui na igreja, e é um assunto que eu vou continuar tocando na tecla, porque eu vejo que é um assunto importante, que nós temos dois grandes problemas na igreja moderna. Um problema é um problema de você pegar as promessas de Deus que tem relações espirituais e imanentizar todas essas promessas. Imanentizar significa trazer apenas para esse presente plano, apenas para essa presente vida. Então a gente olha para as promessas que Deus tem, vida eterna, perdão de pecados, e a gente traz tudo para essa vida e quer aplicar tudo para essa vida, e aí se desenvolvem teologias como a teologia da prosperidade, que é uma abominação diante de Deus. Então isso é um problema.
Isso é um problema, imanentizar, trazer tudo para o plano material e viver, né? O apóstolo Paulo fala, se esperamos em Cristo somente para essa vida, então somos os mais miseráveis de todos os homens. Agora, por um outro lado, pessoas, elas rejeitam as promessas de Deus para essa vida por transcender todas as promessas. Achar que as promessas são só promessas de vida eterna no futuro. Como se você tivesse, isso é uma coisa terrível, porque vive quase uma salvação por obras. Você tem que viver nessa vida se negando absolutamente o máximo que você puder para que você possa no futuro viver eternamente. É mais ou menos uma recompensa. Você abandona tudo nessa vida para poder viver eternamente no futuro. E a promessa do Evangelho é uma promessa de que nós negamos a nós mesmos para que venhamos a viver a verdadeira vida. Viver a verdadeira vida começa aqui, não começa na eternidade. Quando nós nos convertemos, nós nascemos de novo e nós começamos a viver a verdadeira vida. Começamos a desfrutar das bênçãos do Evangelho nessa presente vida e desfrutaremos dela também na vida eterna. Então a ideia ali seria que é miserável aquele que crê no Evangelho somente para essa vida, mas também é miserável quem crê no Evangelho que só vai me alcançar na vida futura. Esse Evangelho, ele faz parte do presente, ele faz parte do agora. A gente precisa aprender a desfrutar da presença de Deus agora, das promessas de Deus agora. Ainda nessa presente vida, a gente precisa aprender a desfrutar do nosso Redentor aqui e agora. Porque Cristo foi, mas Ele enviou o seu Espírito. E esse Espírito habita em nós e Ele está aqui agora para nos conduzir nessa vida até a vida vindoura. Amém, gente? Então que a gente possa aprender com Ruth, buscar intencionalmente o nosso Redentor, buscar intencionalmente aquilo que são os direitos que a palavra de Deus nos prescreve e que a gente possa, em nome de Jesus, honrar o nosso Salvador. Cristo é o nosso Boaz, amém? Jesus é o nosso Boaz. Boaz aqui é uma tipologia do próprio Senhor Jesus. Até estava conversando com a Sara aqui antes do culto, que imagina os judeus, cara, que não creem em Jesus, lendo isso aqui não conseguem ver, cara, essa beleza. Então não seja alguém que não vê a beleza do texto aqui, porque o texto aqui está falando de Cristo, amém? O texto está apontando para Cristo, o nosso Redentor e o nosso Salvador, amém? Vamos orar então, vamos partir para o final do culto. Gostaria de convidá-los a se colocar de pé.